do livro de Osho, de A a Z, um dicionário espiritual do aqui e agora. Inspiração. A palavra inspiração é perigosa. Primeiro, há uma inspiração, depois se torna seguir, depois se torna imitar, e no final você acaba sendo uma cópia carbono. Não é necessário se inspirar em alguém. Não somente não é necessário, como também é perigoso. Cada indivíduo é único. Ele não pode seguir um outro para qualquer lugar que seja. A inspiração tem sido uma maldição e não uma bênção. Aprenda de todas as fontes, aproveite todos os seres absolutamente únicos que você encontrar, mas nunca siga ninguém e nunca tente tornar-se exatamente como outra pessoa. Isso não é permitido pela existência. Você pode apenas ser você mesmo. Isso é um fenômeno peculiar. As pessoas que se tornaram uma fonte de inspiração para milhões de outras pessoas jamais foram elas mesmas inspiradas por alguma outra pessoa. Contudo, ninguém percebe esse fato. O Buda Gautama nunca se inspirou em ninguém, e foi isso que fez dele uma grande fonte de inspiração. Sócrates nunca se inspirou em ninguém, mas foi o que o tornou tão especial. Todas essas pessoas em que você pensa como fontes de inspiração nunca se inspiraram em ninguém. É fundamental entender isso. Sim, eles aprenderam, tentaram compreender todos os tipos de pessoas, amavam indivíduos únicos, mas não escolheram ninguém para seguir. Continuaram tentando ser eles mesmos. Osho de A a Z, um dicionário espiritual do aqui e agora. Simplicidade. A simplicidade é viver sem ideais. Os ideais criam complexidade, criam divisões em você e, portanto, geram complexidade. A partir do momento em que fica interessado em ser outra pessoa, você se torna complexo. Simplicidade significa estar contente com aquilo que você é. O futuro traz complexidade. Quando está completamente no presente, você se torna simples. Simplicidade não significa uma vida de pobreza. Isso é completamente absurdo, porque a pessoa que impõe uma vida de pobreza a si mesma não é nada simples, é hipócrita. Essa necessidade significa que, lá no fundo, ela deseja exatamente o oposto. Do contrário, por que seria necessário impor alguma coisa? Você só impõe determinado caráter sobre si mesmo se for o oposto disso. A simplicidade significa ser apenas aquilo que você é, em absoluta aceitação, sem objetivos, sem ideais. Todos os ideais são besteiras inúteis, livre-se de todos eles. É preciso coragem para ser simples. É preciso coragem porque você nunca estará ajustado àquilo que chamam de sociedade e que existe a seu redor. Você será sempre um estrangeiro, mas será simples, e a simplicidade possui sua beleza. Você estará completamente em harmonia consigo mesmo. Não haverá conflitos dentro de você. Não haverá divisões dentro de você. Um ideal traz as divisões. Quanto maior o ideal, maiores são as divisões. A simplicidade não é um ideal. Você não pode se impor a simplicidade. É por isso que nunca digo que pessoas como Mahatma Gandhi são simples. Elas não são, não podem ser. Simplicidade é o ideal dessas pessoas. Elas estão tentando atingi-lo. A simplicidade é um objetivo muito distante no futuro. E elas estão lutando, estão se esforçando, fazendo um grande esforço. Como é possível criar simplicidade a partir de um esforço? Tentam melhorar a existência com seu esforço. A existência é perfeita como ela é, não precisa ser melhorada. A simplicidade significa tão simplesmente, tão somente, aquilo que é. Osho de A a Z, um dicionário espiritual
do aqui e agora. Criatividade. A criatividade não tem nada a ver com qualquer trabalho em particular. A criatividade está relacionada com a qualidade de sua consciência. Qualquer coisa que fizer poderá ser criativa se você souber o que a criatividade significa. A criatividade significa estar envolvido em qualquer trabalho, como se fosse uma meditação. Significa fazer qualquer trabalho com grande amor. Se você amar e estiver limpando essa sala, isso é criativo. Se você não amar, então é claro que será uma tarefa, um dever a ser cumprido. Será um peso. Então você desejará encontrar algum outro momento para ser criativo. O que você fará nesse outro momento? Encontrará algo melhor para fazer? Você acha que, se estiver pintando, se sentirá uma pessoa criativa? A pintura é uma atividade tão comum quanto limpar o chão. Você estará jogando cores em uma tela. Aqui você está lavando e limpando o chão. Qual a diferença? Algumas vezes, conversando com alguém, um amigo talvez, você sentirá que seu tempo está sendo desperdiçado. Você gostaria de estar escrevendo um grande livro, pois então estaria sendo criativo. Mas um amigo chegou e um pouco de conversa fiada é algo belo. Seja criativo. Osho de A a Z, um dicionário espiritual do aqui e agora. Sono. O principal discípulo de Buda foi Ananda, que viveu com ele por 40 anos e o serviu com grande amor. Ele costumava observar Buda de todas as formas possíveis, porque estava sempre seguindo-o como uma sombra. E cada um dos momentos de Buda era belo e gracioso. E cada um dos movimentos de Buda era belo e gracioso. Ananda também o observava quando ele dormia, porque costumava dormir no mesmo quarto, caso o mestre precisasse dele à noite. Ele costumava olhar para o Buda enquanto dormia. Acordado ou dormindo, sua graciosidade era a mesma. Sua beleza era a mesma. Seu silêncio era o mesmo. Um dia, ele disse ao Buda: "Eu não deveria lhe fazer essas perguntas que parecem tão tolas, mas não posso conter minha curiosidade. Você dormia e eu o observei por muitas horas. Algumas vezes no meio da noite eu acordo e observo. Algumas vezes observo você cedo pela manhã antes que acorde, mas me parece que permanece acordado até mesmo enquanto dorme. Você parece tão cheio de vida, tão disposto. Outra coisa, você nunca muda de postura. Você vai dormir e acorda exatamente na mesma posição. Qual o segredo disso?" E Buda disse: "Não há nenhum segredo. O corpo vai dormir, mas uma vez que tenha despertado, você permanece desperto. Seja dia ou noite, não faz diferença. A chama interior continua a queimar. O corpo vai dormir porque o corpo se cansa, e então não há mais mente. Não há nenhuma pergunta surgindo da mente. Existem apenas duas coisas. Para o não iluminado existem três coisas: o corpo, a mente, a alma. E por causa da mente ele não pode ver a alma. A mente é um turbilhão, um caos. É como fumaça, como nuvens. Mas os iluminados não possuem mente, apenas silêncio. Então um iluminado possui apenas corpo e alma. O corpo se cansa, precisa dormir. Mas a alma nunca se cansa, nunca precisa descansar, está sempre desperta. O corpo dorme e a alma está desperta. A natureza do corpo é ser inconsciente e a da alma é ser consciente. Essas são qualidades intrínsecas. Uma vez que a mente não esteja mais presente, então, mesmo durante o seu sono, apenas o corpo dorme, não você. Osho de A a Z, um dicionário espiritual do aqui e agora, editora Sextante. Então, um abraço, muito obrigado.